Retomamos então, nós paramos nesse, né? Quanto à ação perigosa das pessoas, nada muda. Nos 3 exemplos, o que diferencia um dos outros é o estado de consciência das pessoas, ou o motivo que as levou a praticar o ato inseguro. Convém não confundir, no caso, ato com atitude. Atitude é a decisão mental de praticar a ação física, que aproxima as pessoas do perigo. Então, esse, no caso da foto, é um exemplo bem claro, né? A gente, no caso, tentar empurrar, né, a pessoa, no caso, no emprego, alguma coisa. Alguns atos inseguros destacam-se entre os catálogos, como os mais frequentes, embora a maior evidência de um ou de outro varie de empresa para empresa. Os mais conhecidos são ficar junto ou sob cargas suspensas, colocar parte do corpo em lugar perigoso, improviso de ferramentas, usar máquinas sem habilitação, né? Esse é um dos exemplos, né? Inclusive tem as figuras mostrando os exemplos que acabam fazendo dentro da empresa. Não usar proteção individual, uso de roupas inadequadas ou acessórios desnecessários, manipulação insegura de produtos químicos, transportar ou empilhar inseguramente, fumar ou usar chamas em lugar indevidos, tentativa de ganhar tempo, brincadeiras e exibicionismo. Ou seja, tem algumas pessoas, né, no caso, que sobem em cima das pilhas, das coisas que estão empilhadas, né, fica com brincadeira, ou talvez tenta ganhar tempo não usando os equipamentos, os acessórios necessários, não usar as roupas necessárias, né, então tudo pode causar o quê? Um acidente de trabalho. Exemplo de ato inseguro. Então, nesse caso, né, que vocês estão vendo a figura, é um exemplo bem claro sobre um ato inseguro, né? Sem nenhuma coisa de proteção, em cima de um vidro, onde pode cair, pode quebrar. Então, é considerado um acidente mesmo de trabalho. Outro ato inseguro também, né? Então, nesse caso, um segurando o outro, então a gente não sabe o que o ser humano pensa, né? Como nós falamos naquela outra de empurrar um amigo na escada. Então, nesse caso, é outro ato inseguro. Sem nenhum equipamento de proteção, com uma outra pessoa dando segurança. Outro também ato inseguro, né? Uma pessoa segurando na escada, onde o outro está lá em cima arrumando, né? Condições inseguras apresentam-se deficiências técnicas na construção, instalações em que se localiza a empresa, áreas insuficientes, pisos fracos e irregulares, excesso de ruído e trepidações, falta de ordem de limpeza, instalações elétricas impróprias ou com defeitos, falta de sinalização, piso escorregadio, buracos, saliências, plataforma sem corrimão, sem rodapé, falha de projeto, iluminação inadequada, falta ou excesso de ventilação inadequada e etc. São todas as condições, né, no caso, inseguras ou deficientes técnicas, na parte técnica, onde as empresas, o que as empresas apresentam. Outras condições inseguras, as maquinário, localização imprópria das máquinas, falta de proteção em partes móveis, polias, engrenagens e pontos de agarramento, máquinas apresentando defeitos, falta de dispositivos de segurança e etc. Proteção do trabalhador, a proteção insuficiente ou totalmente ausente, falta de proteção em partes móveis, polias, engrenagens e pontos de agarramento, máquinas apresentando defeito, falta de dispositivos de segurança e etc. A elaboração e redação de procedimento e normas de trabalho. Exemplo de condições inseguras. Então, mais alguns exemplos dessas condições inseguras, né? Então, uma escada e a outra escada em cima, né? Sem nenhum equipamento, sem nenhum EPI, né? Outra condição insegura também, né? Uma escada sobrepondo a outra. Outra condição insegura, né? Nesse caso, é um andaime em cima de 2 cadeiras, né?
de montes de pedra se caracteriza também como condição insegura. Então, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso sobre o acidente. Na próxima aula falaremos da CIPA, que nós citamos, né, que era a comissão, né, que faz com que não tenha todos esses acidentes de trabalho dentro das empresas, porque não é só empresas onde tem maquinários, né? Então são empresas que pode ter algum lugar que esteja molhado, a pessoa escorregar, a pessoa cair, então depende, tem vários outros aspectos, são aqueles acidentes de trabalho também de uso de computador, de uso de excesso também por causa da visão, né? Computadores, as luzes, então são várias coisas que caracterizam esse acidente de trabalho. E amanhã nós falaremos sobre a CIPA, que é a comissão onde tem para fazer com que tenha a prevenção desses tipos de acidente, no caso dentro da empresa. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Algumas dúvidas que tiverem, depois conversaremos online.